porque eu estou ocupada, mas sobre a questão do liberalismo, né, que vocês estavam falando, assim como a economia, né, porque realmente o Marx era economista, ele respeitava alguns liberais da sua época. Por exemplo, eu estava lendo um livro, até estou aqui com ele, é Carta sobre o Capital, e ele manda uma carta para um liberal russo, é liberal moderado russo, tá assim na nota de rodapé, eu não conheço, o nome dele, eu até peguei aqui, Anenkov, sobrenome dele, é um liberal moderado russo, que ele está falando sobre o livro do Proudhon, né? É, que ele da filosofia da miséria. Não sei se vocês já leram esse livro do Proudhon. Eu não li, É, eu li enquanto um. Eu li um. Ai, como é que chama? Eu esqueci o termo. Depois eu lembro. Então, esse livro, o Marx leu rapidamente, em menos de 2 horas, assim, e já mandou essa carta para esse Anenkov, né, que é um russo, assim, destrinchando, falando que é um absurdo alguém pensar daquela forma, né, de como ele estava muito mais próximo o Marx da visão liberal do que da visão anarquista, do Proudhon. Ele faz assim, eu até recomendo vocês lerem essa carta. Eu não sei se tem esse livro em PDF, mas depois eu coloco no chat o nome. E você percebe que o Marx respeita mais os cientistas que os liberais têm também, né, uma metodologia, né? Tem alguns liberais sérios dentro da academia, contudo, o calcanhar deles é que o marxismo conseguiu quebrar, né? Que não tem como você combater a desigualdade, a fome, a miséria, a guerra dentro do capitalismo, né? Então, o paradigma do liberalismo de que era necessário, né, melhorar as condições da vida dos trabalhadores, como você mesmo falou no início, que os liberais eram os primeiros de esquerda, né? Então, eles tinham uma visão, assim, de diminuir a desigualdade social, né? Mas eles não pretendiam, eles pretendiam fazer isso dentro da estrutura de Estado capitalista. E isso foi realizado na Europa em alguma parte. O liberalismo, assim, conseguiu fazer isso em alguns países da Europa, com a social-democracia. Mas aqui na América Latina não deu certo, né? Não aconteceu dessa forma, que é autoritário, né? É um Estado autocrático, não é um Estado nem um pouco democrático, né, na América Latina, até agora, né, nesse momento. Então, eu acho que os liberais eram mais levados a sério para o Marx do que o próprio anarquismo, né? Então, por isso que eu acho o anarquismo uma piada, no sentido de querer se aproximar dos marxistas. Isso não faz nem sentido. E o PSTU é esse partido, né, que se aproxima do anarquismo. E eu não consigo compreender como que um partido marxista se aproxima de anarquistas, que o Marx desprezava com todas as suas forças, assim. O Marx tinha, assim, até tinha uma amizade, que o Proudhon é francês, né? Tinha até uma amizade, mas ele até escreveu essa carta em francês para esse russo, falando que nem sabe escrever muito bem em francês, mas escreveu em francês porque o cara era francês, né? O Proudhon. Então, tipo assim, tinha até um respeito, vamos dizer assim, né? Não são, o Marx não era desrespeitoso com seus, vamos dizer assim, com seus dentro Algozes? da intelectualidade, seus opositores intelectuais dentro da teoria, né? Ele ainda tinha um respeito, mas ele tratava assim, não, é uma merda o que você está escrevendo. E eu não sei porque a gente hoje não fala a mesma coisa que o Marx, porque para mim o anarquismo só piorou. O Proudhon ainda, ele tentava produzir uma teoria. O que é o anarquismo hoje, né? Não é nada. Então, eu acho que os liberais aí se saem melhor do que os anarquistas, né? Enfim, era só essa contribuição dessa carta que eu tinha lido. Ai, não sei se você já tinha visto, né, essa carta. Não, eu Eu li nunca tinha uma ouvido falar, resenha não. muito tempo atrás. Oi, Antônio. Eu nunca tinha ouvido falar também, não. Não, eu agradeço, Carol. Como eu falei, né? Você tá ocupado, mas sempre suba aí para nos ajudar. Eu quero falar um pouquinho sobre a social-democracia. Não me lembrem, por favor, mas antes, eu fui induzido ao erro aqui, né? Porque eu estava rebatendo o que o palhaço lá do Gustavo falou, né? Ele falou que Karl Marx não considerava a economia como ciência. Aí eu intuí, né? Porque se Karl Marx realmente criticou é porque não era, né? Karl Marx não faria uma crítica leviana dessa, né? E não me passou pela cabeça que Karl Marx era economista, né? Que aí já
se eu tivesse lembrado, já teria dado um clique, tinha algo errado, né? Então, intuí o seguinte, não, se Karl Marx está criticando é porque não tinha metodologia, né? Então, como era uma coisa dos liberais, né, que ainda não tinha uma... Keynes não tinha aparecido no cenário, etc., não tinha havido uma maturação da academia nesse sentido, então a crítica dele provavelmente é por questões metodológicas ou algo assim. Mas pelo que falaram ali no chat, Marx e a Carol aqui agora, né? Marx não falou nada disso. E como eu lembrei aqui, todo mundo confirmou, Karl Marx era economista, né? Então para que ele ia fazer uma cadeira que ele acha que é pseudociência, né? Então, como sempre, esses comuno merda do caralho, além de falar um monte de merda, ainda mente, né? Isso que me mata de raiva, cara. Pra que Ô, mentir, Merlin, cara? Oi. eu só queria defender, entre aspas, um pouco o Gustavo Machado, porque ele considerava assim que o Marx era um economista. Só que o principal foco dele era criticar a economia, entendeu? Não, sim, não, eu tô falando sim. É porque ele teoricamente teria dito que Karl Marx considerava a economia pseudociência, não é isso? Então, como é que Não, Karl Marx é o Machado, economista? essa afirmação da economia ser pseudociência, o Machado nunca atribuiu ao Marx. Era só ele mesmo. Ele que fez essa Ah, disparate. entendi. Ele, Gustavo Machado, considera a economia pseudociência, não Karl Marx. Eu não tinha parado pra pensar nisso, né? Ah, Porque nem tá. o Marx Então, dizia uma bobagem dessa. mas é que eu confundi as coisas. Eu achei que ele falou que Karl Marx falou que era pseudociência. Aí não faria sentido, né? Porque Karl Marx É, acha o foi. negócio pseudociência e vai lá fazer a porra da academia. Tá igual anarquista, né? Ah, academia burguesa, positivista. Beleza, cara, mas por que você é antropólogo então, seu retardado? Entende? Ô, ô Merlin, eu também queria concordar com a Carol que ela falou sobre os anarquistas, que hoje em dia os comuno-hypers, eles falam assim, ah não, a única diferença do comunista para o anarquista é a fase de transição, né? Nada a ver isso aí. Os anarquistas têm uma visão totalmente distorcida, né? O Os comunismo na anarquistas sua... não têm a fase sociológica, eles vão direto pro comunismo, né? É totalmente diferente. E o comunismo na sua fase final, ele não... Ele ainda tem leis, ainda tem coisas, ainda tem regras, né? Não é um anarquismo sem leis, igual eles pregam. Eu não sei se a Carol e você concordam, mas a principal diferença é essa, né? Enquanto, em tese, né? Porque hoje em dia é o que você tá falando, esses comunistas indo tudo pro lado dos anarquistas, que é tudo biruleibe, né? Mas em tese, qual que é a principal diferença? Um socialista, um marxista, um comunista, um leninista, sei lá o que queira chamar, a gente entende a necessidade de uma ditadura do proletariado a priori, porque você precisa desse momento de transição. E o anarquista não, ele já quer ir direto para destruir o Estado e a soviética e todo mundo do democracia direta e não sei o quê. Então, na minha opinião, apesar de parecer um mero detalhe, isso faz total diferença. São regimes totalmente diferentes. Não sei se vocês concordam. Esse detalhe ceifou vidas no passado, né? Em disputas entre os comunistas e os anarquistas. Então, anarquista é inimigo, na minha opinião. Eu fui anarquista, né, por muito tempo, Olha e a é muito doido, inimiga eu aí, li ó. todos. Chegou a Eu li inimiga. todos, assim, sei eu sei o que é o anarquismo na teoria, e é uma bosta, né? É uma bosta mesmo. Por exemplo, um exemplo de quanto que não tem nada semelhante ao marxismo é que não tem método. Qual foi o método do Proudhon de realmente instaurar o socialismo, o comunismo, ou que seja que eles queiram, de os trabalhadores, pequenos burgueses, comprarem a França e comprando as lojinhas. Não, isso é verdade, parece bizarro, mas é verdade. Nesse livro aqui, o Marx também, quer dizer, o Engels escreve a Marx uma carta falando que absurdo é esse, né? Que ele está recomendando todo mundo juntar dinheiro, comprar a França, instaurar uma sociedade linda, maravilhosa, porque eles comprarem são deles. Então, o que o anarquismo tem de próximo ao comunismo, ao marxismo, não tem nada, né? É uma piada. E o Marx ele demonstrou a possibilidade do socialismo de forma muito mais concreta, né? Mostrando as contradições do sistema, como que os trabalhadores se revoltam, a possibilidade de convencer eles a lutarem por uma revolução. É um método muito mais sólido do que o anarquismo. Sim, salve Márcio Ângelo, a professora Ana fala. Boa fala, Carol. Proudhon escrevia muito mal e tinha lacunas intelectuais enormes porque não lia em outras línguas.
Sim, e o Marx acrescenta que, além disso, o Marx coloca sobre a sua baixo nível intelectual. Mas ele também fala do Proudhon ser não é o legítimo, é o exemplo do pequeno burguês radical da sua época, porque o Proudhon era um pequeno burguês e ele tinha suas contradições com isso. Então, você percebe que o anarquismo tem um quê de anarcocapitalismo no sentido de diminuir o Estado, acabar o Estado e fazer as coisas fora do Estado, né? Então, tem alguns dicionários marxistas que falam que o anarcocapitalismo é uma vertente do anarquismo. É controverso, tem marxistas que concordam com isso. Mas, assim, o Marx coloca que o Proudhon é aquele radical que não gosta da desigualdade, na miséria, mas ele é o pequeno burguês. Então, o entendimento dele sobre isso é de quem está dentro da pequena burguesia. E não no sentido só econômico, mas no sentido intelectual mesmo. Eu pensava como um pequeno burguês, não pensava como um revolucionário, como o Marx era, né? O Marx pensava de maneira revolucionária porque o Marx não pensava nele, ele não pensava nele dentro de tudo isso. O Proudhon se colocava dentro como se ele fosse o centro, né? Querendo comprar a França. Ele poderia, será, com um pouco com o dinheiro que ele tinha, comprar algumas coisas. Então, era tudo centrado muito nele. E, então, isso não é uma ciência, né? Por isso que eu não consigo tratar o anarquismo como ciência. Pode estar dentro da filosofia, talvez, o anarquismo. Eu acho que ele acaba entrando dentro da filosofia, mas como ciência, não. Ele não tem metodologia, né, para isso. Se não tem Não sei o que vocês pensam, metodologia. né? Não, eu concordo, eu não conheço, né? Mas pelo que você falou, se não tem metodologia, não é ciência, simples assim. Não é um demérito, né? Porque filosofia não é ciência, matemática não é ciência, e não há demérito nenhum, né? É só uma constatação, né? Ô, Merlin, eu queria fazer uma pergunta para você. É, Só antes de você fazer a pergunta, tanto eu achei interessante o que a Carol acabou de falar, porque um dos principais intelectuais pros ANCAPs é justamente Proudhon, né? Então eu não sabia que ele era o pequeno burguês. Agora faz todo sentido. Por que que esse pessoal não tira Proudhon da boca? Eu sempre pensei, cara, mas Proudhon não é anarquista? O que que esses ANCAP ficam falando Proudhon, Proudhon, Proudhon? Agora faz todo sentido. Mas fala aí, Antônio, o que que é? Então, é que eu percebi que os comunistas mais veteranos, assim, muitos e muitos anos, com a eleição do Lula, eles ficaram felizes, né? Que finalmente ia ter uma pausa de fascismo. Enquanto aqueles convertidos pelo Ian Neves, pelo Chones, eles são os mais radicais, são os mais aventureiros, né? Falando que o Lula não serve de nada e tal. Você também percebeu que houve uma inversão aí de como os comuno-hypers surgiram e foram na direção oposta dos veteranos? Então, é óbvio que a gente só vê um recorte, né? A gente não conhece todos os comuno-hypes, né? Então, a nossa bolha aqui, talvez existam outras várias bolhas aí desse pessoal que não dá pra saber, né? Mas eu me lembro muito bem que não existia essa palhaçada, não. Todo mundo, desde o anarquista até o trotskista, tava todo mundo torcendo pro Lula. Não tinha uma crítica. A crítica que a gente ouvia aquela velha crítica, né? Assim que o Lula foi eleito, a gente vai fazer oposição no outro dia. Muita choradeira pelo Alckmin, né? Principalmente. Mas quando o Lula ganha, todo mundo ficou feliz, né? E pelo que eu vi desse pessoal, eles meio que entraram num consenso, tirado daquele lugar escuro deles, que, que a eleição sempre vai estar ganha pelo PT. Alguns, como os anarquistas, porque acreditam na teoria das tesouras lá do Olavo, né? Que não é do Olavo, esqueci quem que é o filósofo que fala disso, mas o Olavo se apropriou, né? Alguém lembra quem que é o filósofo que fala da teoria das tesouras? Mas o Olavo popularizou essa teoria, né? A anarquistinha fala muito essa merda, né? De que o Lula foi preso porque tava tudo combinado e agora o Lula tá saindo da cadeia porque tá tudo combinado. A Dilma foi derrubada porque tava tudo combinado e agora o Lula vai voltar porque tá tudo combinado, né? Ou seja, uma esquizofrenia total. Mas eu lembro que todo mundo tava alegre, a gente acompanhou lá no meu canal, né? Então tinha anarquistinha, tinha como no hype, tá todo mundo lá torcendo pro Lula. Aí assim que o Lula ganha, eu não sei de onde esse pessoal enfiou na cabeça
que realmente é tudo um teatro, realmente não precisa se preocupar, porque sempre o PT vai ganhar. Então eles estão capitalizando em cima do PT, né? Eles querem surfar na onda antipetista, e o que a gente está alertando é essa onda antipetista, ela, primeiro que ela não tem lógica, né? Porque é aquela velha história, né? Se você não gosta dos antifas, seja pelo motivo que você quiser não gostar, se você tá contra eles, adivinha a favor de que você tá, né? Então, é meio que a mesma coisa, né? Cara que fala eu não gosto de antifa, o cara que fala que eu não gosto do PT, então você gosta do quê, né? Porque a materialidade é uma só. Não, mas eu quero o meu partidinho aqui de esquerda pura no poder. Sim, meu amigo, mas isso é impossível, né? Então você está fomentando outras coisas. A única sorte que a gente tem é que realmente a extrema esquerda, pelo menos brasileira, ela não existe, né?